O produto vetorial, também conhecido como produto cartesiano, é uma multiplicação feita a partir de dois vetores, u e v, e o resultado é um vetor, u cartesiano v, que forma 90 graus com o vetor u, forma 90 graus com o vetor v. Para escrevermos a expressão associada ao produto vetorial, nós vamos considerar os vetores canônicos i, j e k. Eles são utilizados como referência para sabermos, nas multiplicações que nós vamos fazer, quais são os elementos associados a x, a y e a z. A partir, então, desses vetores, o produto u cartesiano v é dado por o 2v3 menos o 3v2 vezes o vetor i, menos o 1v3 menos o 3v1 vezes o vetor j, mais o 1v2 menos o 2v1 vezes o vetor k. Nós podemos escrever também de uma forma equivalente o cartesiano v como sendo o 2v3 menos o 3v2 vezes i, mais o 3v1 menos o 1v3 vezes j, mais o 1v2 menos o 2v1 vezes k. Uma outra forma é escrevermos ali determinantes. Então, o cartesiano v pode ser dado pelo determinante o 2, o 3, v2, v3 vezes i, menos o determinante o 1, o 3, v1, v3 vezes o vetor j, mais o determinante o 1, o 2, v1, v2 vezes k. Uma outra representação também é por meio de um determinante, onde o produto, o cartesiano v, corresponde, então, a uma expressão onde a primeira linha é formada pelos vetores i, j, k, a segunda linha é formada pelos elementos do vetor u, ou seja, o 1, o 2, o 3, e a terceira linha é formada pelos elementos do vetor v, em particular v1, v2 e v3. E a pergunta que surge é a seguinte: por que nós utilizamos, então, uma destas expressões para calcularmos o produto vetorial, o cartesiano v? A resposta é bem simples. Nós vamos considerar, então, as características desse produto. Nós sabemos que o cartesiano v forma 90 graus com o vetor u, ou seja, esta multiplicação, o cartesiano v vezes o vetor u, nós estamos considerando agora essa multiplicação como sendo o produto escalar entre esses dois vetores, tem que ser igual a zero. Isso é uma consequência do fato de que o cartesiano v forma 90 graus com o vetor u. Nós temos também que o cartesiano v forma 90 graus com o vetor v. Portanto, o produto escalar, o cartesiano v vezes v, é igual a zero. E a partir dessas expressões, nós podemos escrever, então, o cartesiano v como sendo o vetor x, y, z. Nós vamos multiplicar ali pelo vetor u. Em particular, nós temos o 1, o 2, o 3, e essa multiplicação tem que ser igual a zero. Sabemos que o produto escalar é dado, então, pela soma das multiplicações das respectivas componentes desses vetores. Ou seja, nós vamos ter ali x vezes o 1, mais y vezes o 2, mais z vezes o 3 igual a zero. Nós temos também a multiplicação de o cartesiano v pelo vetor v. Vamos escrever, então, que x, y, z vezes v1, v2, v3 tem que ser igual a zero, e daqui nós podemos concluir que x vezes v1 mais y vezes v2 mais z vezes v3 é igual a zero. Vamos, a partir então dessas duas expressões, montar um sistema de equações, e o nosso objetivo é resolver então este sistema. Nós vamos fazer então a multiplicação da primeira equação por v3 e nós vamos multiplicar a segunda equação por menos o 3. Fazendo essas multiplicações, nós temos então o 1x vezes v3, o resultado vai ser o 1v3x, depois o 2y vezes v3 resulta em o 2v3y, o 3z vezes v3 é dado por o 3v3z igual a 0 vezes v3, 0. E na segunda equação, cada elemento vai ser multiplicado por menos o 3, o que resulta em menos o 3v1x menos o 3v2y menos o 3v3z igual a 0. E fazendo a soma ali dos respectivos termos, nós podemos escrever então que o 1v3 menos o 3v1 vezes x mais o 2v3 menos o 3v2 vezes y igual a 0. Lembrando que o 3v3z menos o 3v3z é igual a 0, portanto o termo em z não aparece na soma dessas duas equações.
apenas os termos em x e y, que são resultados da soma das duas equações. Nós vamos escrever, então, essa expressão como sendo o 1v3 menos o 3v1x igual a menos o 2v3 menos o 3v2 vezes y. E, de uma forma equivalente, x dividido por o 2v3 menos o 3v2 é igual a menos y dividido por o 1v3 menos o 3v1. Vamos considerar novamente o sistema de equações, o 1x mais o 2y mais o 3z igual a 0 e v1x mais v2y mais v3z igual a 0. Vamos agora multiplicar a primeira equação por v2 e a segunda equação por menos o 2. Como resultado, nós vamos ter então o 1v2x mais o 2v2y mais o 3v2z igual a 0. E na segunda equação, o resultado corresponde a menos o 2v1x menos o 2v2y menos o 2v3z igual a 0. Somando os termos semelhantes, nós vamos ter o 1v2 menos o 2v1 vezes x menos o 2v3 menos o 3v2 vezes z igual a 0. De uma forma equivalente, nós temos o 1v2 menos o 2v1x igual ao 2v3 menos o 3v2z. Podemos escrever, então, x sobre o 2v3 menos o 3v2 igual a z sobre o 1v2 menos o 2v1. E a partir, então, da primeira expressão, x sobre o 2v3 menos o 3v2 igual a menos y sobre o 1v3 menos o 3v1. E da segunda expressão, x sobre o 2v3 menos o 3v2 igual a z sobre o 1v2 menos o 2v1, nós temos as seguintes igualdades: x sobre o 2v3 menos o 3v2 igual a menos y sobre o 1v3 menos o 3v1 igual a z sobre o 1v2 menos o 2v1. Note que essas divisões são todas iguais e essas divisões correspondem a uma constante. Nós vamos escrever, então, essa expressão como sendo uma constante k. E essa constante pode ser um valor qualquer. Vamos fazer em particular k igual a 1. E se o k for igual a 1, nós temos, então, x sobre o 2v3 menos o 3v2 igual a 1. Portanto, o x é igual ao 2v3 menos o 3v2. Menos y dividido por o 1v3 menos o 3v1 é igual a 1. Portanto, y é igual a menos o 1v3 menos o 3v1. E z dividido por o 1v2 menos o 2v1 é igual a 1. Daqui nós podemos concluir que z é igual a 1v2 menos o 2v1. E assim, nós temos a expressão u cartesiano v como sendo o 2v3 menos o 3v2 vezes o vetor i, ou seja, esses elementos sendo multiplicados e subtraídos estão associados a x, por isso nós vamos multiplicar pelo vetor i. Menos o 1v3 menos o 3v1 vezes j. Então, como nós temos os termos associados a y, vamos fazer a multiplicação pelo vetor j. E, finalmente, o 1v2 menos o 2v1 vezes k, porque são os resultados, então, associados à componente em z do vetor u cartesiano v. E essa, então, é a expressão do u cartesiano v, e ela foi obtida, então, a partir das condições iniciais, ou seja, o cartesiano v vezes o vetor u corresponde a 0, e o cartesiano v vezes o vetor v corresponde a 0.